Partido Ecologista Os Verdes. Os Verdes elegem como prioridades estratégicas a manutenção do emprego e salvaguarda dos direitos laborais, o reforço do Serviço Nacional de Saúde com mais profissionais e mais meios técnicos e financeiros, mais transportes públicos disponíveis para as pessoas, o apoio às micro, pequenas e médias empresas, mais meios humanos e técnicos para a conservação da natureza e para a defesa da floresta. Os Verdes insistem que só com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, com a contratação de mais profissionais, mais meios, será possível apoiar e dar segurança aos doentes com Covid e a todos os outros com outras doenças que não podem ser ignoradas. Aumentar a oferta de transportes públicos. Uma boa rede de transportes públicos é fundamental para combater as alterações climáticas, para garantir a mobilidade das populações e a ligação do território e também para assegurar saúde pública. As pessoas não podem continuar apinhadas nos transportes coletivos. Uma política de sustentabilidade é aquela que garante bom ambiente, boas condições sociais e saúde pública. O Governo tem que garantir mais transportes públicos para que os cidadãos se desloquem em segurança e para garantir que não são empurrados para o automóvel. Os Verdes reafirmam que os serviços públicos fundamentais não podem ser entregues ao setor privado, dada a sua importância para o funcionamento do país, como a pandemia veio demonstrar. O capitalismo não é verde. É fundamental promover modelos de desenvolvimento contrários à lógica de mercados. Modelos que promovam uma utilização sustentada dos recursos. Pensar e construir o desenvolvimento em que as pessoas, as populações, tenham uma voz determinante nas decisões e não sejam cilindradas por vontades das grandes corporações multinacionais e do poder financeiro e especulativo. Não podemos continuar reféns da monocultura florestal fomentada pela indústria do papel e da madeira. Os Verdes defendem uma floresta baseada na diversidade de espécies e nas espécies autóctones. Só assim se poderão prevenir os incêndios e as alterações climáticas. O desenvolvimento do país tem de ter esta preocupação e não pode ficar refém de opções que provocam grandes e graves impactos ambientais e sociais, como os incentivos às culturas intensivas e superintensivas de olival ou amendoal, ou a opção de construir um aeroporto no Montijo, ou a exploração desenfreada de lítio e de outros minerais. As decisões e intenções do Governo em relação à exploração de lítio em Portugal, caso se venham a concretizar, darão origem a um dos maiores crimes ambientais dos últimos tempos. Por isso os Verdes dizem não. Os Verdes não aceitam que haja exploração de lítio em terras de água e pão. Não aceitam que haja exploração de lítio em terras de conservação da natureza. Não aceitam que haja exploração de lítio contra a vontade das populações. Agir com as populações. A exploração dos recursos minerais do nosso país não pode ser ditada pelos mercados ou pelas grandes multinacionais para grande prejuízo das populações e dos ecossistemas. Exploração do lítio, não. Pensar global, agir local. Um princípio ecologista basilar em que os Verdes norteiam a sua intervenção e onde as autarquias locais têm um papel determinante. Os Verdes defendem um verdadeiro processo de regionalização do país, com regiões administrativas dotadas de órgãos próprios, eleitos por sufrágio direto e universal, conforme estipulado na Constituição da República Portuguesa. Condenamos pseudo-soluções, como a dita transferência de competências, a não transferência dos respectivos meios para a sua prossecução, bem como a desresponsabilização do Estado em matérias que são estruturais e fundamentais, como a saúde, a educação, a conservação da natureza, entre outras. Assim como condenamos a fictícia democraticidade do processo de eleição do Presidente e Vice-Presidentes das CCDRs, que sob a capa de ser uma consolidação da descentralização de competências, ilude e adia o caminho da regionalização, porque as CCDRs continuam a ser órgãos da Administração Central e não regiões com órgãos eleitos pelos cidadãos e, como tal, representativos da vontade dos seus territórios e suas gentes. No dia 7 de novembro, os Verdes promovem em Lisboa o seu encontro de autarcas e ativistas verdes. Um orçamento do Estado sério e focado realmente para atender às necessidades e exigências dos portugueses tem de garantir cada vez mais os serviços públicos e setores fundamentais da economia com gestão pública estatal.
O Orçamento de Estado que foi hoje votado na Generalidade não dá resposta aos problemas do país nem dos portugueses, tanto do ponto de vista económico, como do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista social. Ainda assim, e uma vez que o Governo manifestou disponibilidade para acolher em sede de especialidade algumas propostas dos verdes, nomeadamente ao nível da conservação da natureza e bem-estar animal, na proteção das micro, pequenas e médias empresas, mas também ao nível do Estatuto da Agricultura Familiar, os verdes, com todo o sentido de responsabilidade, abstiveram-se. Mas esta abstenção tem um sentido e um propósito muito claro: dar uma oportunidade ao PS e ao Governo para acolher outras preocupações dos verdes, nomeadamente no combate sério à pobreza, no reforço dos serviços públicos, no investimento ao nível dos transportes públicos em geral, mas em particular na ferrovia, que são matérias importantes para as quais o Governo não tem dado a devida atenção. É certo que esta disponibilidade do Governo e do PS não tornaria este orçamento num bom orçamento, mas essa disponibilidade será tida em conta na avaliação que os verdes fizerem quando discutirem o sentido de voto em votação final global. A emergência ecologista exige respostas verdes. Partido Ecologista Os Verdes.